Hoje eu vou estudar. Estudar como, monstrão? Vem cá comigo, monstro guerreiro. Vamos estudar aqui, ó. Forças Armadas. Forças Armadas. Quem faz parte das Forças Armadas? Quando a gente fala de Forças Armadas, você tem que ter em mente Marinha, Exército e Aeronáutica. Vamos estudar essas três forças aqui. Detalhe importante. Como é que cai na sua prova? Texto da lei. Como é que cai na sua prova? Texto da lei. Ah, Davi, eu preciso ler. Precisa ler a Constituição Federal. Beleza? Vou te passar as dicas aqui, vou te passar os macetes, vou clarear a sua mente, mas você vai ler. Você para de preguiça, porque vai cair o texto da lei, vai mudar um detalhe ou outro. Então, falei de Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Marinha, cuida das águas. Exército, da parte terrestre. Aeronáutica, né? Lá do céu. Ah, claro que não se resume a isso. Estou dando aqui só um exemplo, assim, para ser uma analogia, para você entender e tal. Então, quando a gente fala de Forças Armadas, nós estamos falando dos três. Exército, Marinha, Aeronáutica. As três juntas, Forças Armadas. Tudo certo? Bacana. Nós não estamos trabalhando aqui, preste atenção, miséria, nós não estamos trabalhando aqui com Corpo de Bombeiro Militar e nem Polícia Militar. Claro, filhão, que muitas regras aqui vão se aplicar às instituições militares estaduais. Mas as que a gente está trabalhando aqui são instituições o quê? Instituições militares a nível federal. Beleza? Pertence à União. São instituições o quê? Permanentes. A prova vai falar para você que são instituições temporárias. Aí raciocinam comigo. Se pertence à União e se está ligado ao Poder Executivo, quem é o chefe daquela bagaça ali? Quem é o chefe supremo? Quem é a autoridade suprema daquilo ali? Presidente da República. Raciocina. Nos estados, quem manda na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar é quem? O governador. Nas Forças Armadas, que já é uma instituição militar a nível federal, que está ligado à União, quem é a autoridade suprema dessa bagaça? Presidente da República. Raciocina comigo, se cai em prova, cai. Instituição permanente. A prova falar para você que são instituições militares o quê? Temporária, tá? Errado, beleza? Se a instituição militar tem o HD, o que é o HD? Tem que respeitar a hierarquia e a disciplina. Disciplina, observância das leis. Hierarquia é o quê? São os níveis dentro da instituição. Lá você tem o soldado, lá você tem o cabo, lá você tem o sargento, lá você tem os praças, lá você tem os oficiais. Tudo certo? Tudo bacana? Beleza? Pelo amor de Deus, isso aqui é muito tranquilo, não tem mistério não. Beleza? Autoridade Suprema, Presidente da República. Para que serve as Forças Armadas? Basicamente, obviamente que não é somente isso, mas basicamente para defesa da pátria, defender a nossa nação. Quando tem guerra, eu ia chamar quem? As Forças Armadas. Para que mais? Para que mais serve aí? Para garantir, né, garantia dos poderes constitucionais. Garantia dos poderes constitucionais. Quais os poderes constitucionais? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Se porventura um desses três poderes aí ficarem ameaçados, nós podemos utilizar aqui das Forças Armadas para poder colocar as coisas em ordem. E aí, falando de coisas em ordem, né, por iniciativa de qualquer um dessas forças aqui, né, pode também fazer a garantia da lei e da ordem. Olha para você ver que interessante. Vamos ver aqui, artigo 142. Ó. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica são instituições nacionais permanentes. Eu ia para falar com você, eu falar que é temporária. Pegadinha de prova já está aí. Irregulares, permanentes irregulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. E destina-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, a lei e da ordem. Então, grava essa primeira parte, porque esse primeiro artigo parece ser bobo, mas eu já vi muitas pegadinhas de prova nesse sentido aí, que a gente já viu aqui agora.
Tudo bom? Fique esperto com isso. Parágrafo 1º. Lei complementar, lei complementar, lei complementar, lei complementar. Não é lei ordinária, não é lei delegada, não é decreto, não é emenda constitucional, não é a Constituição Federal, é lei complementar. Grava isso para mim, porque também já vi pegadinha de prova. Eu estou mostrando aqui para você, filhão, porque cai entre nós, vem cá. Você não quer aprender direito constitucional, não vem com frescura não, velho. Isso aqui não é curso de direito não. Eu não estou aqui para formar bacharéis em direito. Eu estou aqui para que você marque o X no lugar correto. Para que você marque o X no lugar correto. Então, não vamos frescura aqui não. Eu estou te mostrando como é que cai. Aí, do que é uma lei complementar? Não me interessa. Tem que saber como é que marca na sua prova. Vem cá comigo. Lei complementar. Vamos lá, miséria. Ó, seguinte, lei complementar. Não dorme não. Estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Então, a lei complementar vai trazer para a gente o quê? Regras gerais. Regras gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Ou seja, a lei complementar vai ter o que lá? Vai estar lá falando para a gente em que momento nós vamos utilizar as Forças Armadas, né? Como é que é o emprego das Forças Armadas e como a gente vai utilizar as Forças Armadas. Como é que vai ser o preparo das Forças Armadas? Como é que eu vou treinar esses soldados? Vai ter isso aonde? Vai estar na lei complementar. Vai trazer normas gerais, normas de como a gente prepara essas Forças Armadas, né? Em que momentos vamos utilizar essas Forças Armadas. Está onde? Na lei complementar. É lei ordinária? Não. A prova falar que é lei ordinária. Errado. Parágrafo 2º. Não despenca em prova. E se cair na sua prova, não é novidade, porque sempre está caindo. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Filhão, muita gente não entende isso aqui. Mas existe crime militar. O militar ele está sujeito à esfera penal, à esfera civil ou civil, para ficar fácil para você, né, entender. Colocar de outra cor aqui, gente, ó. Penal, esfera civil e esfera administrativa. Civil vamos esquecer aqui de lado, deixar ela de lado, porque não nos interessa agora não. Mas esfera penal e administrativa. Claro que o servidor público civil também está sujeito às 3 esferas, respondendo às 3 esferas. Mas, aqui na esfera penal, quando o militar ele comete um crime militar, né? Ele pode cometer um crime militar ou um crime comum, né? Além do Código Penal comum, o militar também está sujeito ao Código Penal militar. Que lá vai ter crimes próprios, né? Enfim, estrutura ali militar, e ele pode ter a privação da sua liberdade em razão disso. Então ele pode ter uma pena de reclusão, de detenção, isso tudo está previsto aonde? Lá no Código Penal militar e no Código Penal comum, ok. Vai responder onde? Na esfera penal. Mas existe também infrações administrativas. E quando o militar ele comete infrações administrativas, dependendo dessa infração administrativa, ele está sujeito à pena privativa da sua liberdade. Por exemplo, vai depender de cada estatuto, é claro, mas ele pode, por exemplo, ter uma pena de detenção. Ou então, ter a privação da sua liberdade ali restringida no recinto do quartel. Então, diferente do servidor público civil, que jamais o servidor público civil pode ser preso de forma administrativa, então, se eu trabalho no INSS, sou servidor público civil, se eu cometo infração disciplinar, eu não vou ser preso, não posso ser preso, não posso ter privação da minha liberdade. Certo? Eu posso, enfim, sofrer uma suspensão, uma advertência, mas jamais uma restrição da minha liberdade. Já os militares não. Os militares, se eles cometerem uma infração disciplinar, eles estão sujeitos a uma privação da sua liberdade. E caso haja uma privação da sua liberdade, esse militar, ele não tá só se, atenção, caso haja uma privação da sua liberdade, quando se tratar de infrações ou punições disciplinares, tá? Grava essa palavra, disciplinares, punições ou infrações disciplinares, ele não tem o direito de entrar com habeas corpus. Atenção, o militar ele tem direito de habeas corpus? Sim, ele tem direito de habeas corpus. Ele só não vai ter o direito de habeas corpus quando se tratar de punições disciplinares. Se ele tiver a sua privação da sua liberdade em razão de uma punição disciplinar. Agora, se ele comete um crime militar que entra
na esfera penal, né, que entra na esfera penal, ele pode sim ingressar com habeas corpus. Agora, quando se tratar na esfera administrativa, que nós estamos referindo a punições disciplinares, ele não tem o direito do habeas corpus. Tudo bem? Militar pode ingressar com habeas corpus? Sim. Só não poderá entrar com habeas corpus, né, ingressar com habeas corpus, se for aí punições disciplinares. Tudo bom? Cuidado com esse detalhe aí, que é muito importante. Os membros das Forças Armadas são denominados militares. Então, quem participa, quem faz parte das Forças Armadas é chamado o quê? De militares. Tudo certo? Aplicando o silício, que coisa linda, né? Além das que vierem a ser fixados em lei, as seguintes disposições. Então, a gente vai ver aqui as disposições gerais. Claro que existem outras disposições que vão se encontrar em lei, né? A gente viu que a lei complementar vai trazer normas gerais aí, né? De preparo, de emprego das Forças Armadas, enfim. Só que a Constituição Federal vai trazer aqui algumas normas ali, né? Básicas que devem ser respeitadas, mas claro que outras normas podem trazer outras regras. Claro, desde que não vá contra a Constituição Federal, né? Beleza. Primeiro, vamos lá. Primeiro, as patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são conferidos pelo Presidente da República e assegurada em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e os postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. Então, quando a gente fala de patente é conferida a quem? É conferida pelo Presidente da República aos oficiais. Tem dois tipos de militar, gente, para você que não entende, para você que não é da área militar. Nós temos praças, existe, né, nas instituições militares aí, praças, e existe oficiais. Para ver o que são os praças, o que são os oficiais. Claro, isso pode variar, pode mudar de instituição para instituição. Não é uma regra absoluta. Vai depender de cada instituição. Mas, os praças, nós temos aqui aqueles, né? Ali nós temos ali o soldado, nós temos ali o cabo, certo? Nós temos ali o sargento, nós temos ali o subtenente. Esses são os considerados aí os praças. Quando a gente fala de oficial, nós estamos aqui falando do tenente, nós estamos aqui falando do major, nós estamos falando aqui do coronel, certo? Então, praças são esses aqui, cara. Subtenente, sargento, cabo, soldado. O resto é oficial. Então, tenente para lá são considerados aí oficiais. Tá? Tem uns praças especiais também que são os estudantes, né? Quem está aqui no curso de formação. Esse não interessa agora. Então, quando a gente fala de oficiais, você lembra tenente, major, coronel, beleza? E aí vai. Aí, cara, quando a gente fala de patente, nós estamos falando de oficiais. Aí você lembra, quem é que confere as patentes aos oficiais? É o Presidente da República. Presidente da República. Cuidado, porque não querem pegar de prova. Não é graduação, não. Graduação é conferida aos praças. Cuidado com isso, tá? Aqui se falou patente. A prova às vezes coloca graduação aqui e você se ferra. Cuidado, é patente. Então, patente é conferida aos oficiais, é dada aos oficiais. Quem é que dá isso? É o Presidente da República. O Presidente da República que dá as patentes aos oficiais. E também são conferidos ali privativamente, né, aos oficiais os postos, os títulos, né? Isso aqui deixa bem claro, ó. Sendo-lhe privativos os títulos, os postos militares. Então, postos e títulos militares pertencem a quem? Pertencem aos oficiais. Então, falou de patente, falou de posto, falou de título, você lembra? Oficiais. Quem confere a patente aos oficiais? Presidente da República. Tudo bem? E aí fala ainda mais, ó. Juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. Fala assim, Davi, então quer dizer que os praças, os soldados, o cabo, eles não têm uniformes? Claro que têm uniformes, Buzonho. Ó, perceba que a lei fala, juntamente com os demais membros das Forças Armadas, os uniformes. Então, os oficiais têm seus uniformes e os soldados também têm seus uniformes. Claro, cada um vai ter as suas peculiaridades aí, vai ter as insígnias, né, que vai identificar aí, enfim, a graduação, ou o posto, ou a patente,
Vai depender ali do cargo daquele militar. Tudo bom? Vamos para o 2. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvadas a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C, será transferido para a reserva nos termos da lei. Vamos lá, um detalhe seguinte. Militar que assumir um cargo público civil permanente, o que vai acontecer? Ele vai para a reserva, salvo que é a única exceção, que ele não vai para a reserva, que há possibilidade de acumulação de cargos, se ele for profissional da saúde. Existem militares que são profissionais da saúde. Então vamos supor que eu sou um médico, né? Eu sou um médico ali da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, eu sou um médico, sou um oficial médico. Neste caso, eu posso acumular um cargo público, porque a Constituição Federal fala lá que eu posso acumular 2 cargos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Então, eu militar sendo médico, ou farmacêutico, ou enfermeiro, enfim, profissional da saúde, eu médico, profissional, ou eu militar, profissional da saúde, eu posso acumular o meu cargo, por exemplo, eu trabalho no Exército e acumular um cargo com hospital municipal lá da cidade tal. Eu posso acumular esses 2 cargos públicos? Sim, mesmo eu sendo militar, porque eu sou profissional da saúde. É a única exceção prevista na nossa Constituição Federal aqui para os membros aí das Forças Armadas. Tudo bem? Agora, caso contrário, caso eu não seja militar da saúde, o que vai acontecer? Eu não vou poder acumular os cargos públicos. Então, eu vou ter que automaticamente ir para a reserva. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou militar, eu sou do Exército, e aí eu tomei posse no concurso de um determinado tribunal, sei lá, do TRF. Tomei posse no concurso do TRF ou do DJ, por exemplo, que são cargos de natureza civil. Sou militar do Exército e passei no concurso num cargo público de natureza civil. Tudo bem. O que vai acontecer? Eu vou para a reserva e aí vou poder assumir meu cargo de natureza civil. Eu não vou poder acumular os 2 cargos, jamais. Tá? Não posso acumular. Claro, só vou poder acumular se estiver dentro daquela situação lá de profissionais da saúde. Agora, nós temos a situação de um militar acumular, melhor dizendo, militar ele tomar posse, acumular não, gente, desculpa. O militar tomar posse num cargo público temporário que não for de natureza eletiva. Como assim não ser de natureza eletiva? O que é um cargo de natureza eletiva? Quando a gente fala de cargo de natureza eletiva, nós estamos falando de cargos que decorrem de eleição. Então, deputado, vereador, presidente, governador, prefeito, e aí vai. Esses cargos aí de natureza política, né, que são cargos eletivos, que decorrem através de eleições. Tudo bom? Então vamos lá. Vou ler aqui para você, vou te explicar melhor. Fala o seguinte, no 2. O militar da ativa, que de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função civil temporária, não eletiva, um cargo civil temporário não eletiva, ó, para você ver, ainda que da administração indireta, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 37, inciso 16, a linha C, que é o profissional da saúde, também entra nessa seção aqui, né? Eu, militar, que assumi um cargo público temporário, mas eu sou um profissional da saúde, eu posso acumular esse cargo sem nenhum problema, tá? Então, sempre na acumulação de cargos, lembra, militar aqui só pode acumular se for profissional da saúde. Somente o militar vai poder acumular se for profissional da saúde. Se não for profissional da saúde, não vai poder acumular o cargo público. Tudo bem? Aí fala assim, ó, enquanto permanecer nessa situação, será promovido por antiguidade, somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade. Então, esse militar não pode jamais, se eu sou um militar e assumo um cargo público civil, temporário, não eletivo, eu não vou concorrer à promoção por merecimento, apenas vou concorrer por promoção por antiguidade, isso é muito importante, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção, apenas para a promoção por antiguidade.
Então, meu tempo de serviço só vai contar para a promoção de antiguidade e para a transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento contínuos ou não, transferidos para a reserva. Então, nós temos aqui uma situação bem interessante. Aqui nós temos uma situação bem interessante. Então, vamos supor que eu sou um militar, eu sou do Exército, e fui convidado para poder ser secretário de Segurança Pública do estado do Alagoas, por exemplo, só para você entender. Nessa situação, presta atenção, Bisonho, nesta situação, ó, para você ver, eu sou militar e fui convidado para um cargo público civil de natureza temporária. Lembrando que um cargo em comissão é um cargo de natureza temporária, tudo certo? Neste caso, eu já vou automaticamente para a reserva? Não. Neste caso, eu militar vou ficar na situação de agregado. Como assim, Navio? O que é agregado? Eu vou ficar ali encostado ali, sendo que em qualquer momento eu posso voltar. Eu não me afastei de vez da instituição. Eu estou numa situação que eu posso voltar a qualquer momento. Tá? Então, agregado meio que fica encostado ali, né? Encostado ali, acho que seria a melhor definição. Tá bom? Então, eu vou ficar ali, enfim, né? Qualquer momento ali eu posso voltar, mesmo estando no meu cargo de natureza civil ali temporária. Então, isso seria. Neste tempo que eu estiver atuando no meu cargo civil temporário, esse tempo não vai contar para promoção por merecimento, vai contar apenas para promoção por antiguidade e para transferência para a reserva. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Você ficar ligado com isso. Agora, nós temos um detalhe. Se eu ficar nessa situação por mais de 2 anos, né? Na verdade aqui fala sendo depois de 2 anos, ou seja, mais de 2 anos. Então, se eu ficar aí mais de 2 anos nessa situação, seja contínuo ou não, às vezes eu fiquei 6 meses ali, depois voltei, depois fiquei mais 6 meses, depois voltei, enfim. Quando dá 2 meses eu nessa situação, 2 anos nessa situação, seja contínuo ou não, eu vou para a reserva. Eu vou ir para a reserva. Deixo de ficar agregado e passo para a reserva. Deu para você entender isso aqui, cara? Isso aqui é importante. Agora, nós estamos trabalhando na situação aqui de cargo. Vou pegar aqui só o pano para pagar. Vou ficar aqui pertinho de você. Cara, o pano não está aqui não. Achei que estava aqui, né? Bisonho. Ah, está aqui, ó. O que acontece? Você fica esperto, Bisonho, que nós estamos trabalhando aqui cargo público temporário não eletivo. Porque quando se tratar de cargo público eletivo, se eu sou militar e quero participar de eleições, por exemplo, nós temos algumas regras que é o seguinte. Ó, se eu sou militar, vou pegar de outra cor aqui. Se eu sou militar, por exemplo, e quero participar de um cargo público eletivo, eu vou seguir as regras aqui. Eu vou seguir essa regra aqui não. Aí vai depender do seguinte, se eu tiver menos de 10 anos na instituição militar, e se eu tiver mais de 10 anos na instituição militar, vou colocar aqui, ó. Se eu tiver menos de 10 anos na instituição militar, eu vou ter que afastar do meu cargo. Então, vou ter que afastar do meu cargo para poder aí concorrer a um cargo público eletivo. Então, vamos supor que eu sou militar e eu quero ser deputado. Eu sou militar e eu quero ser deputado. Vamos supor que eu tenho menos de 10 anos na atividade militar. Neste caso, eu vou ter que me afastar do meu cargo, né, de militar para poder concorrer às eleições aqui como deputado. Vamos supor que você tem mais de 10 anos. Se você tiver mais de 10 anos, vai acontecer o seguinte. Você vai ficar agregado, né? E se você, por acaso, ganhar as eleições, no ato da diplomação, o que é diplomação, cara? Quando você ganha as eleições, você ganha um diploma, né? Você ganha um diploma lá no primeiro dia de janeiro, lá, quando o pessoal vai tomar a posse, ganha tipo um diploma, né? Então, isso que falar de diplomação. Então, no ato da diplomação, ele passa automaticamente para a reserva. Então, ele só vai para a reserva se ele ganhar. Se ele não ganhar, ele fica agregado. Beleza? Então, se ele tiver mais de 10 anos, como regra, fica agregado. E no ato de diplomação, caso ele ganhe, né? Se eleito, no ato da diplomação, ele vai automaticamente para a reserva. Então, cuidado. Quando um militar ele assumir um cargo público eletivo, a gente segue essas regras. Militar que
tomar posse lá no cargo público civil, ele vai para a reserva, salvo na situação de profissional da saúde que vai poder acumular os cargos públicos, né? Militar, mais cargo temporário de natureza civil, porém não eletivo. Não eletivo, ó. Vou colocar aqui, ó. Não eletivo. Ele vai ficar agregado. Se ele tiver mais de 2 anos, vai para a reserva. Esse tempo aqui não conta para a promoção por merecimento, vai contar apenas para a promoção por antiguidade e para a transferência para a reserva. Quando a gente fala do militar também, uma coisa interessante é o seguinte, que ao militar é proibido a greve e a sindicalização. Militar pode fazer greve? Não, é proibido militar fazer greve. Outra coisa que é proibido também ao militar é participar de sindicato. O militar também não pode participar de sindicato. Então, tanto fazer greve como participar de sindicato é proibido ao militar. Agora tem um detalhe importante. Militar pode participar de associação? Sim, pode, tá? Mas, Davi, claro que não. Sim, pode sim. Militar, ele pode participar de associação. Não confunda sindicato com associação. O sindicato é uma classe de trabalhadores. O objetivo do sindicato é defender uma classe de trabalhadores. Sindicato dos metalúrgicos, defender os interesses daquela classe de trabalhadores ali, né, especificamente dos metalúrgicos. Sindicato é proibido aos militares. Greve também. Agora, associação pode. Desde, é claro, que a associação não tenha fins paramilitar, ou seja, não tem fins militares. Tá? Se não tiver fins militares, não tiver estrutura militar, hierarquia, disciplina dentro da associação, pode criar sim normalmente. O militar, ele pode fazer protesto, ele pode fazer manifestação, ou seja, ele pode participar ele pode exercer o seu direito de reunião? Sim, pode, sem nenhum problema. Tá? Cuidado, bisonho, não confunda greve com associação. Greve é proibido. O que é greve? A pessoa deixa de trabalhar. É a pessoa que cria um embaraço ali na sua profissão, no exercício da sua profissão. Manifestação, direito de reunião, né, que você viu lá na Constituição Federal, que é em locais abertos, não independe de autorização, que necessita apenas um prévio aviso à autoridade competente, em locais abertos ao público, né, sem armas e tudo mais, de forma pacífica, aquela coisa toda, ele pode sim fazer. Sem problema nenhum, ele pode sim fazer. Tudo bom? Cuidado. Greve é o quê? Deixar de trabalhar, essa coisa toda. Agora, manifestar, não tem problema nenhum. Agora, militar da reserva ou militar da reforma, ou seja, militar da inatividade, entre aspas, o aposentado, só para você entender. Militar não aposenta, vai para a reserva ou para a reforma, vai para você entender. O da inatividade, o aposentado. Pode fazer greve? Obviamente que não. Pode participar de sindicalização? Também não, tá? Qualquer militar é proibido greve e sindicalização, qualquer militar. Militar, enquanto em serviço ativo, não pode também se filiar a partido político. Militar que estiver, observe a palavrinha mágica, em serviço ativo, não pode participar de partido político. Aí vai um detalhe, militar enquanto serviço ativo, militar da reserva, militar da reforma, pode participar de partido político? Pode sim, sem nenhum problema. Ué, Jair Bolsonaro é um capitão que da reserva, ex-capitão do Exército, né? Hoje ele se encontra na reserva, pode participar de partido político sem problema nenhum. Então, militar da inatividade, seja da reserva ou da reforma, pode participar de partido político. Quem não pode participar de partido político é militar de serviço ativo. Quer pegar aqui a prova fazer com você? A prova vai falar o seguinte, qualquer militar, vai falar para você que qualquer militar não pode participar de partido político. É errado. Por quê? Ou todo militar não pode participar de partido político. Está errado. Porque militar da reserva da reforma pode. É somente militar em serviço ativo que não pode. Vamos continuar? Aqui fala, ó, o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz ou tribunal especial em tempo de guerra. Aqui falou oficial, não falou praça. Primeiro é pegadinha de prova. Desculpa. O oficial somente vai poder perder o seu posto e a patente, lembrando que o oficial ele tem posto ou patente. Então, o oficial somente poderá perder o seu posto a patente se for julgado indigno ou incompatível com o oficialato.
E quem vai julgar se ele é indigno ou incompatível com o oficialato é o Tribunal de Justiça Militar em tempo de paz e o Tribunal Especial em tempo de guerra. Tudo bom? Então, o oficial somente perderá o posto a partir de ser julgado indigno ou incompatível com o oficialato por decisão do Tribunal de Justiça Militar. E o mesmo entra aqui se o militar for condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, seja na justiça comum, seja na justiça militar. Então, se o militar ele for condenado a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, tanto na justiça comum como na justiça militar, ele também vai passar por esse julgamento aqui. O Tribunal de Justiça Militar vai julgar se ele foi indigno ou se foi incompatível com o oficialato. Fala assim, ó, o oficial condenado à justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por ser transitado julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior, que a gente acabou de ver. Cuidado, aqui falou trânsito em julgado, ou seja, aquela sentença, transitado em julgado, ou seja, aquela sentença que não cabe mais recurso. Aqui vai falar de algumas regras, né, lá do artigo 7, que é direitos sociais, que vai se aplicar ao militar, e enfim, né, e também a questão da previdência e tal, a gente vai trabalhar aqui. E aí o 10, aí você dá uma lida e tal, né, enfim, para você ver, enfim, essa parte aqui só cai se tiver envolvido lá direitos sociais, né, se não tiver direitos sociais, ela não é cobrada, bacana, geralmente ela não é cobrada, mas é bom você dar uma lida aí, né. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, o limite de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para inatividade, direitos e deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades das suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Enfim, vai ter uma lei que vai tratar qual é a idade, o limite para entrar na instituição militar, enfim, como é que funciona para ingresso. Então a lei vai tratar tudo isso, que é o Estatuto dos Militares, né? Estatuto dos Militares aí, das Forças Armadas, Estatuto das Forças Armadas, vai trazer todas essas regras aí para a gente. Não me interessa aqui porque o nosso foco aqui é o direito constitucional. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Então o serviço militar ele é obrigatório. O que é o serviço militar? O serviço militar, quando você integra 18 anos, homens, né? Os homens integram 18 anos, eles são obrigados a servir uma das Forças Armadas aqui, seja o Exército, Marinha ou a Aeronáutica. Não é só o Exército não, tá? Pode ser a Marinha, pode ser a Aeronáutica também. Claro que é mais comum o Exército, né, por ter uma maior quantidade de tropas aí. As Forças Armadas compete na forma da lei atribuir o serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, né, entendendo-se como tal decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximir das atividades de caráter essencialmente militar. Então, na situação do tempo de paz, e aí vale salientar que é no tempo de paz, no tempo de guerra isso não pode, tá? Somente no tempo de paz. A instituição militar ela vai atribuir um serviço social alternativo para aquelas pessoas que, por razão filosófica ou religiosa, não servirem ali, né, o Exército. Então ele chega lá na junta militar, ele fala assim, ó, eu pertenço, por exemplo, se eu não salvo engano, eu posso cometer um equívoco aqui, né, peço perdão se alguém é dessa crença, mas eu acredito que é isso mesmo. Quem é testemunha de Jeová, por exemplo, né, eles optam por não alistar, enfim, eles têm toda uma convicção religiosa, não estou entrando no mérito se isso é certo ou errado, pelo amor de Deus, mas é um exemplo verídico que nós temos aí na nossa sociedade. Os testemunhos de Jeová, eles têm ali a convicção deles, né, a convicção religiosa, né, que, enfim, por não poder matar, enfim, né, o mandamento de Deus e outras coisas mais, eles têm ali a convicção que não são obrigados a participarem ali, se alistarem na instituição militar. Então, eles no momento que eles forem ali chamados ali para o alistamento, eles vão apresentar ali o documento oficial da igreja, né, falando, nós não podemos servir porque nós temos a nossa convicção religiosa, nossa crença, segundo a nossa crença, a gente entende que a gente não deve servir o Exército, a Marinha, as Forças Armadas de maneira geral. Neste caso, o Exército vai fixar ali uma prestação social alternativa para que eles ali possam, enfim, ficar quite ali com a justiça militar. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos de serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, aos outros encargos que a lei lhes atribui.
Mulheres não é obrigadas ao serviço militar obrigatório, tá? Estamos trabalhando aqui serviço militar obrigatório. Mulher pode participar das Forças Armadas? Sim, tem concurso, né, para as mulheres aí, para que possam ingressar nas Forças Armadas. Estamos trabalhando aqui o serviço militar obrigatório. As mulheres estão dispensadas do serviço militar obrigatório. E os eclesiásticos são aí os pastores, os rabinos, né, os religiosos, né, seriam os líderes religiosos ali, entraria aí como os eclesiásticos, tudo bem? Tanto na situação de crença religiosa, convicção filosófica ou política, enfim, na situação dos eclesiásticos e as mulheres, todas essas situações aí estarão dispensados aí, no caso, na situação de tempo de paz. Se nós estivermos diante de um tempo de guerra, pode ser que as mulheres sejam obrigadas a servir o Exército, a Marinha Aeronáutica, né, o serviço militar e seja obrigatório para eles, para os eclesiásticos e para os demais. Então, assim, aqui nós estamos trabalhando sempre a situação em tempo de paz. Tempo de paz. Lembrando que tem um tempo de paz e um tempo de guerra. O tempo de paz é o tempo que a gente está vivendo nesse momento. O tempo de guerra, obviamente, é o estado de sítio e entre outras situações. Tudo bom? Encerramos aqui as Forças Armadas. Forte abraço, espero que você tenha gostado. Aula muito boa, né? Muito bacana. Valeu, forte abraço, fui. Aqui é Mostra, vamos mudar de vida. Cara, só abaixa a cabeça, meu jovem, se for para estudar mais um pouco. Beleza? Não deixa ninguém te abater, não. Tá difícil? Eu sei. Dói? Dói. Mas quem disse que isso é fácil? Vambora, vamos arrebentar. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles.